pessoal, meu nome é Margarida, faço parte da equipe do NESME e estou aqui com duas psicólogas, que é a Luciene Dias e a Clarice Coutinho, e elas vão falar um pouquinho sobre TDAH infantil, terapia infanto-juvenil e avaliação neuropsicológica. Boa tarde, meninas, tudo bem? Boa tarde, Margarida, tudo bem? Eu sou a Luciene Dias, eu sou psicóloga infantil da Ágape. Estamos aqui também com a Clarice. Oi, meu nome é Clarice, eu sou psicóloga, neuropsicóloga infanto-juvenil e trabalho na Ágape. Conta um pouquinho pra mim, antes da gente começar o assunto, Uhum. como que surgiu a história de vocês lá na Ágape? Quanto tempo vocês já estão trabalhando lá? Então, a minha história na Ágape surgiu através do NESME. Eu fiz duas pós-graduação, as duas com TCC. A segunda TCC com criança e adolescência, foi onde me apaixonei pela área da infância. E, e eu fui para a Ágape através de um convite de uma amiga. Ela estava na Ágape também na época, e ela me fez esse convite. É a Mariana, minha amiga, e a Janaína. E eu me senti super honrada, né? E estou lá até uns 3 anos e meio, que faço parte da equipe. A minha história com a Ágape também começa pelo NESME. Eu fiz a minha especialização em neuropsicologia no NESME e no final da especialização eu fui convidada pela Janaína, né, para fazer parte da equipe Ágape. E eu já flertava com a Ágape antes, né? Durante o curso, eu escolhi fazer o estágio, né, na Ágape, porque eu já gostava do ambiente, já gostava da Ágape antes, né? Já conhecia o trabalho dos profissionais anteriormente. Bom, então a gente vai começar o nosso assunto falando sobre TDAH. Luciane, você pode contar pra gente um pouco de uma introdução, assim, sobre o que que é? Então, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um transtorno que afeta a biologia natural do cérebro de quem tem o TDAH. E quais são as principais causas, assim, do TDAH infantil? Tem alguma idade certa para ele poder se manifestar? Uhum. Ou pessoas adultas também podem descobrir que tem TDAH? Pode, tem muitos que descobrem na fase adulta, né? O TDAH não tem uma causa específica. É, a ciência, ela aponta para uma origem, né, que é a origem genética, tá? E tem alguns fatores que podem agravar os sintomas do TDAH. É como, por exemplo, uma mãe que fuma durante a gravidez, isso pode atenuar os sintomas do TDAH. Um ambiente, né, um ambiente muito estressor, família muito disfuncional, onde tem muita briga, muito conflito. Então, o fator ambiental vai influenciar muito na intensidade dos sintomas do TDAH. E nos adultos e no adolescente, quais são os principais sinais, assim, que uma pessoa pode perceber? Porque muitas vezes a pessoa não tem oportunidade, né, de visitar um Uhum, psicólogo, de poder ter esse diagnóstico. Então, quando uma pessoa já é adulta ou adolescente, quais os sinais que ela pode perceber que ela uhum. pode ter TDAH? Vamos falar um pouquinho até para os pais, né? Para os pais ficarem atentos, Sim. até mesmo na infância e na adolescência. Por exemplo, o pai ou a mãe, né, dá o comando, pede para o filho arrumar o quarto. Filho, vai arrumar o seu quarto. A criança ou adolescente que tem o TDAH, ela vai arrumar a cama, ela vai esticar o lençol e ela vai, por exemplo, colocar só o sapato debaixo da cama. Mas ela não vai, saber, né, que precisa guardar os brinquedos, a criança, e pegar as roupas sujas e colocar no cesto. O adolescente, ele não vai saber, né, que ele precisa organizar todos os livros, organizar, o quarto como um todo. Então, ele vai fazer sempre pela metade. Então, como é que os pais, para poder melhorar essa situação, né, podem encontrar Uhum. recurso e apoio para lidar com uma pessoa com TDAH, seja criança ou adolescente? Uhum. Primeiro, os pais precisam buscar conhecimento. Quanto mais ele souber sobre o transtorno, melhor. Mais ele vai poder ajudar o seu filho, tá? É, procurar a ajuda de um profissional, né, de um psicólogo, do neurologista ou até mesmo um psiquiatra, pessoas que vão estar capacitadas. A gente também, né, nós que atendemos criança e adolescente, a gente faz a psicoeducação com os pais no consultório. Nós não atendemos só a criança ou só o adolescente, então a gente psicoeduca tanto a criança e também os pais. Então a gente
ensina para esses pais, né, o que que é o TDAH, quais são os sintomas, a melhor forma de lidar com essa criança e com o adolescente, para minimizar os conflitos, que gera bastante conflito no seio familiar, né? A criança, por exemplo, que tem um tipo combinado, é uma criança que ela vai dar problema na escola. A escola vai chamar. Esse é um dos pontos que os pais precisam estarem atentos. Se a escola chamou, né, para pontuar algo do filho comportamental, é importante também os pais, eles, claro que um pai e uma mãe não vai achar legal, não vai gostar, né, de ser chamado na escola para poder receber uma reclamação do filho, mas é nesse momento que os pais precisam estarem atentos. Tá? Opa, me chamou na escola para falar do meu filho, que ele não consegue ficar quieto na carteira, ele não consegue prestar atenção, ou ele termina a atividade dele e não fica sentado, e começa a conversar com o amiguinho do lado. Né? Geralmente a criança e o adolescente, ele destoa muito dos outros amigos, dos outros coleguinhas de turma. Então, quando o pai for chamado na escola, receber esse relatório, então recebe com empatia em relação ao filho. Porque na maioria das vezes, o que é que acontece? Os pais recebem o relatório da escola, eles são chamados, chegam em casa, o que que eles fazem? Castiga o filho, vai punir o filho. Muitas das vezes, alguns pais até chegam a bater na criança ou, né, no adolescente, e isso vai só intensificar esses sintomas do TDAH. Então, se seu filho está destoando muito na escola dos outros, aí é para ligar realmente a anteninha aí do alerta e procurar ajuda. E já que você estava falando sobre escola, né? E como é que os pais podem ajudar os seus filhos, assim, no momento de um dever de casa, ou algum trabalho da escola? O que é que eles podem fazer para poder melhorar essa situação? Uhum. Então, gente, a criança de 7, 8, até 11 anos de idade, ela não tem autonomia. Então, a criança com TDAH, tá? Claro que para a maioria das crianças, né, a autonomia a gente precisa ser muito trabalhada. Mas a criança específica que tem o TDAH, ela não tem autonomia nenhuma. Não significa que a criança não é capaz, que ela não é inteligente, nada disso. Então, a criança, ela não tem autonomia. Para ela fazer o dever de casa, por exemplo, os pais precisam estar juntos. Não vai adiantar os pais só dar o comando para essa criança ou até mesmo para o adolescente. Filho, vai fazer o dever de casa. Ele não vai fazer sozinho. Tá? Ele vai chegar ali, por exemplo, na página 9 do livro. No número 9, ele vai começar a desenhar uma carinha, vai fazer o perder, né? cabelinho, vai se perder. Então, ele sozinho não vai conseguir. Então, se os pais deixam essa criança ou até mesmo o adolescente fazer o dever de casa sozinho, não estiver monitorando, 2 horas da tarde ele iniciou, vai chegar às 6 horas da tarde, ele enrolou, ele procrastinou, ele não conseguiu fazer. Porque ele não vai conseguir mesmo sozinho. Então, é importante os pais estarem juntos, fazendo com a criança, principalmente com a criança, tá? O adolescente, ele precisa ser monitorado, ele já tem uma autonomia melhor, né? Ele já tem autonomia, na verdade. A criança, não. Então, os pais precisam estar fazendo juntos. E se os pais não conseguirem, né? Porque acontece dos pais não conseguirem acompanhar a criança no dever de casa, que possam, então, pagar uma aula particular. Tá? Ter uma pessoa para poder ajudar essa criança a fazer. Não fazer o dever para a criança, mas fazer com a criança. Tá? E ela dificilmente vai ter autonomia. Claro que ao longo do tempo ela vai desenvolvendo essa autonomia, tá? Mas vai ser muito difícil, ela precisa de muita ajuda. Então, a criança com TDAH, né, ela afeta a vida de todo mundo, né? Não só A da família criança, toda. só da família. E o Sim. que isso afeta, assim? O que a família pode ajudar, além de sentar e fazer o Uhum. deverzinho de casa junto com a criança? O que a família pode fazer para poder ter um ambiente melhor para essa criança viver melhor? Uhum. Manter uma rotina é importante para a criança e para o adolescente, porque a criança e o adolescente que tem o TDAH, quanto mais estímulo, pior para eles se organizarem. Então, menos estímulo possível, principalmente nesse momento do dever de casa, tá? Evitar usar o lúdico com a criança, porque o lúdico para ela vai ser mais interessante, tá? Porque a criança, né, a pessoa que tem um TDAH, ela tem baixa produção da dopamina. Então, o brincar para a criança gera dopamina, tá? É uma atividade que ela não vai precisar exercer, não vai precisar de gasto de energia. Diferente do dever de casa, por exemplo. Ela vai precisar ali
de energia e gastar energia. Então, ela vai preferir o quê? Brincar. Então, quanto menos estímulo, melhor. E a rotina. Então, a criança, quando ela tem uma rotina e regras bem estabelecidas, ela se organiza e ajuda muito a diminuir o conflito. E hoje em dia existe muitas das pessoas falarem que, eu sou desatenta, eu tenho TDAH. Uhum. Então, o que que leva uma pessoa a ser diagnosticada? Ela precisa Uhum. ir começar o acompanhamento psicológico, fazer alguma avaliação? Como é que isso funciona? Uhum. Aí pode ir para Clarice Boa também. pergunta. Nem todas as pessoas nem todas as pessoas que são hiperativas ou desatentas têm o TDAH. Isso é importante a gente frisar aqui, tá? O que que difere de uma para outra? É os prejuízos que essa pessoa tem durante a sua vida, tá? Nos ambientes em que ela vive. Então, se a criança ou adolescente tem muito prejuízo, principalmente social, né? Uma criança que tem TDAH do tipo combinado, ela tem muito prejuízo social, né, Clarice? Geralmente os coleguinhas não querem ficar perto, porque é uma criança mais impulsiva, é uma criança muito agitada, ela não consegue esperar a vez dela, tá? Ela interrompe os outros amiguinhos, não deixa os amiguinhos falarem. Então, é uma criança que vai ter prejuízo. É, uma criança que se coloca muito em risco, né? Isso, Porque tem a questão de querer uma recompensa imediata, né? O TDAH é aquela uhum, coisa de querer um resultado imediato, isso, e aí ela se coloca em risco, né? Muitas vezes com atividades sem medir as consequências, né? Eu quero tal resultado, né? Então eu vou fazer isso agora. E aí eu não estou uhum. medindo a consequência disso, né? E quais são as principais opções de tratamento para o TDAH? Então, nós temos o tratamento medicamentoso. Em relação aos profissionais, quando os pais, né, vou voltar um pouquinho aqui no que você até perguntou antes, os pais perceberam, é, ah, tô desconfiado, né, que o meu filho tá com TDAH. Ele pode procurar o neurologista, por exemplo, tá? Que o neurologista ou o psiquiatra também, tá, gente? São profissionais capacitados para estar aí diagnosticando. O diagnóstico geralmente ele é feito pelo médico, né? Juntamente com o psicólogo, também com o neuropsicólogo. É feita uma bateria de testes, né? Para poder avaliar. A Clarice pode explicar um pouquinho melhor sobre essa avaliação neuropsicológica. Então, o pai percebeu alguma coisa diferente, algum sinal, ele pode procurar um neurologista, pode procurar um psicólogo ou até mesmo diretamente um neuropsicólogo para poder estar fazendo esses exames. Ok? E qual que é a importância da terapia, Lu, nesse momento da criança? Não só com a Uhum. criança com TDAH, mas qualquer tipo de criança, assim, que não tem esse transtorno. Mas qual que é a Uhum. importância da terapia, assim, de ser acompanhado com a criança? Em qual momento os pais podem perceber, nossa, o meu filho precisa de fazer uma terapia? Uhum. Algumas crianças podem estar apresentando problemas comportamentais, podem estar tendo sintomas ansiosos, depressivos. Tá? Então, em várias situações, os pais podem procurar terapia. Em situações também que está aí acontecendo, né, separação dos pais, é uma situação aí que mexe muito com a cabeça da criança, tá? Os pais percebeu algum comportamento na criança que está inadequado, ou a criança está se isolando muito, algum comportamento que está aí fora do padrão da criança, procure ajuda, porque a criança ganha muito com isso. Tá? Na terapia, ela eh, vai ser ajudada aí a entender as emoções, né? A gente ajuda aí na inteligência emocional. A gente ajuda tanto a criança quanto aos pais a colocar para funcionar, né, esse comportamento que está inadequado. A gente vai, né, colocar isso para funcionar melhor. Então, melhora muito a qualidade da criança, né, de saúde mental mesmo, a interação familiar e também os pais, que muitas vezes os pais, eles não têm conhecimento, né, do que está acontecendo com a minha criança. Tá? Na maioria das vezes é uma coisa, algo simples de interação ali familiar que precisa ser modificado, né, e é uma resposta que a criança está dando àquele ambiente ali que também pode estar disfuncional. Uhum. Então, E tanto a família quanto a criança ganha muito. você já passou, assim, por algum caso que te surpreendeu muito, que você lembra até hoje durante a sua trajetória, assim, de psicologia, com uma Uhum. criança ou com algum adolescente que tinha o TDAH
ou outro tipo de transtorno que melhorou muito depois que começou a fazer a terapia? Tenho vários casos. Eu vou citar de uma adolescente que eu atendi e ele chegou um dia no consultório e estava muito triste, porque ele não, ele, o TDAH ele tem o tipo combinado, né? Tem a característica, o sintoma muito forte do impulso, né? É muito impulsivo. Então ele chegou no consultório arrasado porque ele estava jogando com o primo dele. E aí ele estava perdendo no jogo, ele ficou muito nervoso, e ele simplesmente tacou o controle Do do videogame. videogame na TV, e aí quebrou a TV. Então, assim, gerou um desconforto muito grande na família, né? Os pais ficaram muito chateados e ele também ficou muito chateado, porque gera um sentimento de culpa, Uhum. né? E aí nós trabalhamos essa questão do impulso, né, para esse controle inibitório, né? A partir desse dia ele não agiu mais por impulso nessa intensidade. Então a gente ensina, né? Tem estratégias que a gente ensina a esse autocontrole, esse autoconhecimento. Você falou um pouco, né, da dificuldade que a pessoa com TDAH tem de segurar mesmo o seu impulso. Isso após os 25 anos melhora muito. Tá? Então, por que após os 25 anos? Porque o nosso cérebro ele se desenvolve até os 25 anos. Então, dos 25 ao 30, os sintomas tendem a diminuir muito. Por quê? A pessoa vai aprendendo estratégias, né? Ela tem vai tendo esse autoconhecimento, ela vai aprendendo a se controlar, essa autodisciplina. Na terapia, a gente ajuda muito nisso também. Então, quanto mais a gente amadurece, a tendência é os sintomas irem diminuindo, tá? Não vai sumir a desatenção, por exemplo, nem a hiperatividade, mas a pessoa ela consegue exercer um autocontrole diante daqueles impulsos ali. Eu acho importante destacar, Luciene, Uhum. que isso quando a criança ela tem uma intervenção adequada, né? Sim. Isso acontece quando a criança tem uma intervenção adequada. Eu já atendi o caso um caso era um adulto, né, de 20 e poucos anos, que ele relatou para mim que não sabia o que acontecia com ele. Quando ele era criança, ele tomava algumas medicações que ele não sabia quais Uhum. eram, mas a mãe dele abandonou ele e daí ele começou a viver por conta própria, assim. Com Uhum. 16 anos ele já trabalhava, cuidava do irmão mais novo, né? E aí ele não tomou mais essa medicação, né? Vivia muitos conflitos porque a despesa da casa era por conta dele Uhum. e ele começou a se envolver com o crime, né? E É. aí foi o que ele relatou para mim, assim, eu não sei o que acontece comigo, eu não quero fazer isso, mas eu sinto a necessidade de viver isso, sabe? E na Uhum. fala dele tinha muito sofrimento, porque ele falava, olha, eu não consigo ficar em nenhum emprego, qualquer coisa assim que alguém fala comigo, pode ser meu chefe, eu sei que eu preciso daquele emprego, eu sei o quanto aquele emprego é importante para mim, mas se o meu chefe fala uma coisa para mim, eu já respondo de forma impulsiva e perco meu emprego. Eu não consigo ficar mais de 3 meses no emprego. Então, Uhum. assim, eu vejo assim, de muita importância essa intervenção do TDAH. Eu tenho visto assim, muitas pessoas falando sobre TDAH. TDAH é um transtorno comum, não é? Não Uhum. é difícil assim encontrar uma pessoa com Sim. TDAH, né? Mas é um transtorno que necessita de atenção, sabe? Porque um TDAH não cuidado, ele pode desencadear outros transtornos, né? Como transtornos de Justamente. conduta, por Uhum. exemplo, né? Uhum. E aí, por conta dessa impulsividade, a pessoa fazer coisas assim que afetam a vida dela e de terceiros, né? Justamente. Por isso que é importante esse acompanhamento adequado, psicoeducar, tá? Psicoeducar tanto a criança quanto a família, porque sozinho ele não vai conseguir. Então, se a criança não teve ajuda lá atrás,
dificilmente ela vai ter um bom desenvolvimento, porque vai afetar o desenvolvimento dela natural. Então, é muito importante mesmo que você trouxe. O acompanhamento bem feito é essencial para que esse adulto cresça um adulto mais saudável, né? Com menos conflito, Uhum. tá? Porque, e tá pegando o gancho no que você trouxe, né? Que ele não conseguia parar nenhum emprego. O TDAH é um fator de risco também para os vícios, né? Uhum. Sim. O TDAH, ele se vicia muito fácil. Até em doces, né? Não só em drogas ilícitas, mas, por exemplo, uma Coca-Cola, ele tá mais suscetível a ficar viciado numa Coca-Cola do que uma pessoa que não tem um TDAH, por conta dessa compensação mesmo dopaminérgica, né? Quem tem o TDAH, ele tem baixa produção da serotonina e da dopamina. Então, uma Coca-Cola, para quem gosta muito, aquilo gera um bem-estar. Então, ele está sendo compensado. O doce, por exemplo, né, vai viciar em doce. Se não tomar esse cuidado, e o doce é um dos alimentos que potencializa, né, os sintomas do TDAH, que um dos sintomas também é a ansiedade. Uhum. Então, se a pessoa consome muito doce, se vicia, ela vai ser uma pessoa mais ansiosa, tá? Porque não existe TDAH sem ansiedade, tá? Uma coisa está atrelada à outra. Tá? Porque se ele não consegue realizar a atividade, ele não consegue acompanhar a turma, por exemplo, a criança não consegue acompanhar a turma, é uma criança que vai ser chamada a atenção mais vezes, vai afetar também a autoestima dela, vai ser uma criança com autoestima baixa. Então, olha os prejuízos que traz, né, para a criança, adolescente e o adulto, se não for bem acompanhado, se não for bem tratado. Então, isso aí realmente é bem sério, né? Uhum. E hoje em Muito. dia, assim, com internet, você acha que a criança sendo estimulada desde pequena, porque a gente vê crianças de 3, 4 anos já com o celular na mão, você acha que Uhum. isso influencia também, de alguma certa forma, o desenvolvimento? Muito, muito, porque se a criança ela tem a predisposição, né, como o TDAH é uma origem genética, isso vai intensificar os sintomas e a criança que não tem o TDAH, ela vai ser uma criança mais hiperativa, tá? Como a gente falou anteriormente, nem todas as pessoas que têm a hiperatividade e a desatenção têm o TDAH. E o uso de tela em excesso traz esse prejuízo, tanto para quem não tem o TDAH, quanto para quem tem o TDAH. Agrava e muito. Hoje a gente vê muitas pessoas com sintomas de TDAH, até adultos, Uhum. tá? Porque a gente está num ativismo, né? Tudo muito tecnológico. Então, muitos adultos com sintomas. Não significa que esses adultos têm o transtorno, mas tem o sintoma. Ah, de esquecimento, pessoas muito estabanadas, sai na correria, aquela coisa É toda, muita esquece, coisa. esquece chave de carro. Uhum. Então, nem todas as pessoas que são esquecidas têm o TDAH, tá? Então, o mundo que a gente está vivendo hoje, esse mundo globalizado, né? Esse ativismo todo tem trazido muito sintoma de TDAH para muitas pessoas. Bom, então agora, já que a avaliação neuropsicológica é muito importante, né, para esse diagnóstico, você poderia falar um pouquinho pra gente, Clarice, sobre isso? E o que envolve a avaliação neuropsicológica infanto-juvenil e como ela difere de outros tipos de avaliação também? Qual a importância que ela tem para o diagnóstico do TDAH? A avaliação é um processo assim detalhado que avalia as funções cognitivas da criança, né? Tanto as funções cognitivas quanto o comportamento. Dentre essas funções cognitivas estão a memória, a atenção, né? As funções executivas, e aí, né, entra no caso do TDAH. As funções executivas, elas são essenciais, né, numa avaliação neuropsicológica quando se há suspeita de TDAH. Por quê? Uma criança com TDAH vai ter as funções executivas prejudicadas, né? Porque as funções executivas envolvem a atenção, envolve planejamento, organização, né? Memória de trabalho. Então, quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica e junto à avaliação neuro, o relato dos pais, o
comportamento da criança, né, que a gente observa em diversos ambientes, elas corroboram entre si, né, para esse mau funcionamento, é quando a gente consegue chegar num diagnóstico de TDAH, né? Que comportamento disfuncional junto com um funcionamento cognitivo disfuncional, né? Por que que a avaliação neuropsicológica é importante em qualquer momento da vida? Porque, por exemplo, se você conhece o seu funcionamento cognitivo, você pode, tanto, mesmo que você não tenha nenhuma dificuldade assim evidente numa coisa, mas a avaliação ela serve também para a gente entender as nossas facilidades, não só as nossas dificuldades. Então, você consegue potencializar talvez uma coisa que já é boa, sabe? É, por exemplo, eu já avaliei casos de pessoas que não teve nenhuma alteração assim significativa no perfil neuropsicológico, né? E aí, através disso, que a gente consegue fazer? Por exemplo, montar planos de estudo, né? Personalizado para aquela pessoa, né? Criança ou adolescente. Tá, minha memória. Qual memória é, funciona melhor, né? Qual memória pode me favorecer para determinada tarefa? Ah, essa aqui. Então, vamos trabalhar em cima disso, vamos montar um esquema de estudos em cima disso aqui para eu funcionar melhor, né? Então não é só pelo lado ruim, né, que a pessoa procura uma avaliação neuropsicológica quando ela está com algum problema. Existem outras coisas também, caso melhorar a, a rotina de estudo, né? Então não é só por uma coisa ruim que a pessoa vai procurar. Não, é melhorar a rotina de trabalho, né? De repente a pessoa ela não tem um problema assim significativo em questão cognitiva, mas ela tem vivido uma rotina muito sobrecarregada, né? Eu falo isso tanto de criança quanto de adolescente, porque Uhum. existem crianças com rotinas sobrecarregadas, Justamente. né? Tá, e aí? Né? Como que eu vou fazer para poder organizar isso aí? A avaliação neuropsicológica também ajuda nesse sentido, né? Quando você tem a descrição do funcionamento cognitivo, pega essa descrição, leva, por exemplo, num psicólogo, fulano funciona assim, a criança funciona assim, então vamos fazer uma rotina adaptada ao funcionamento dela, Uhum. entende? E quais são os sinais de alerta, assim, voltando para o TDAH, que os pais podem perceber para poder levar a criança ou adolescente para uma avaliação neuropsicológica? Dificuldade de concentração e atenção, né? É, Se a criança apresenta dificuldade em se concentrar durante um longo período, né, em uma atividade, por exemplo, nas atividades escolares ou até mesmo nas atividades de casa, sabe? É um sinal, comportamento impulsivo, o que a gente já tinha conversado antes, né, com a Luciene, uma criança impulsiva, que não pensa na consequência dos atos dela, né, tá sempre ali, uma coisa irritou, ela já imediatamente já tem uma reação, aquela criança muito reativa, né, Uhum. dificuldade em regular as emoções, né, e a busca por recompensa imediata, que é o que a gente já conversou antes, Uhum. né? São sintomas que os pais precisam estar em alerta, né? E aí, o que eu sempre falo, assim, quando os pais chegam para avaliação neuropsicológica, tem pais que já chegam assim, eu vim para fazer avaliação, mas eu já sei que o meu filho tem TDAH. Tá, mas seu filho é único, né? Ele tem TDAH, mas como que é o ambiente que ele vive? Como que ele reage às situações do ambiente, né? Como que é o funcionamento cognitivo do seu filho,
né? Porque além do funcionamento cognitivo ser uma coisa muito ampla, né, e complexa, cada pessoa vai reagir, né, de acordo com seu funcionamento cognitivo, aquele ambiente que vive. Então, é, então, por isso que a avaliação ela é importante para fazer o mapeamento das funções cognitivas e do comportamento daquela criança. Porque a Maria tem TDAH, a Joana também tem. Às vezes, o TDAH delas, os dois são um perfil mais desatento, ou às vezes os dois são um perfil mais do tipo combinado, né? Porém, cada uma vai reagir de uma forma, cada uma tem as suas particularidades, né? Então, essa é a importância da avaliação neuropsicológica. O que eu vejo muito, né? O que eu já vi muito em outros serviços que eu já trabalhei, né? De acordo com as experiências que eu tive até hoje, é de muitas crianças terem um diagnóstico e, e ficar por isso mesmo. Ah, fulano tem TDAH. E aí? Essa criança nem aparece para fazer terapia, só tem um diagnóstico, toma medicação. Mas e aí? Ela tem o TDAH e como que é o funcionamento dessa criança? Onde que está o prejuízo dela? No planejamento, organização, né? Mas assim, em qual intensidade, né? Por isso que é importante a avaliação neuropsicológica. E você pode explicar pra gente como é que funciona a avaliação? Como é que, quando, bem do início mesmo, para as pessoas entenderem como é que funciona, quais são os testes que você faz na avaliação? Uhum. Então, olha, a avaliação, como eu já disse antes, né? Cada criança é única. Então, uma avaliação também é muito personalizada, né? Os pais chegam, primeiramente, com o relato da criança, né? E aí, uma entrevista inicial, na qual eu vou perguntar tudo sobre a criança, desde a gestação até os dias atuais. E aí, eu vou entender como que. E aí, a partir, né, dos relatos dos pais sobre a gestação, o desenvolvimento da criança, né? Se teve algum atraso no desenvolvimento, por exemplo, neuropsicomotor, né? Através disso, eu vou montar o plano de avaliação daquela criança. E aí, a partir da segunda sessão de avaliação, já é com uma criança. E aí eu começo aplicações de testes neuropsicológicos, né? E aí esses testes, como eu já disse, né? Nós avaliamos a atenção, memória, as funções executivas, linguagem, comunicação, interação social. E a escolha desses instrumentos é de acordo com aquela criança. Mas o que acontece? No decorrer da avaliação, eu avalio uma função. E aí, de acordo com o resultado daquela avaliação, me surge uma dúvida sobre um outro funcionamento da criança. Então, no decorrer da avaliação, eu posso ir modificando, acrescentando, né, outros instrumentos de acordo com aquela criança. Então, a avaliação, a gente faz uma estimativa de 7 a 10 sessões de avaliação. Mas pode ser que seja menos, né? Dependendo da demanda da criança, e pode ser que seja mais. Né? Cada pessoa é única mesmo, então não Exatamente. tem como generalizar, né? Que Não. todo TDAH é igual, que todo tipo de transtorno é igual, que são bem diferentes uns dos outros. Sim, com certeza. Então, com essa avaliação, os pais conseguem ter as informações que eles precisam para poder ajudar a criança, né? Sim. Olha, uma coisa que é muito importante falar é o seguinte: quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, a gente tem o funcionamento da criança naquele recorte de tempo, né? Então, pode ser que a gente não consiga fechar um diagnóstico naquele momento. Acontece, né?
Mas a gente consegue descrever o funcionamento daquela criança naquele momento, o que eu acho muito mais importante do que simplesmente um diagnóstico, né? Por quê? Se você tem o funcionamento da criança descrito, se você entende como que aquela criança funciona, você consegue direcionar as intervenções necessárias para aquela criança. Porque o mais importante é ajudar a criança, né? Não o diagnóstico em si. E a segunda coisa, né, que eu sempre falo para os pais é assim, calma. O mais importante aqui é a gente descrever o funcionamento do seu filho. O diagnóstico, ele vem depois, se houver, né? Então, os pais chegam muito, muito, muito querendo um diagnóstico. Às vezes eles nem entendem o que a gente conversou agora, né? De que cada criança funciona de um jeito, né? Essa criança ela tem TDAH, essa outra aqui também tem, e as duas funcionam de maneiras muito diferentes, por mais que tenham algumas coisas que são similares, né? Até pegando o gancho, existem casos leves, moderados e de alta severidade do TDAH. Então, justamente, nenhuma criança vai ser igual a outra. Mesmo duas, né? As duas crianças têm TDAH, nenhuma vai se comportar e vai ter os mesmos sintomas que as outras. Porque existe sim, né, os casos mais leves, moderado e os mais severos. Então, a gente não pode usar comparação, né, de parâmetro, né, de uma criança para outra, ou de um adolescente para outro, ou de um adulto para outro. Chega a ser até injusto, né, com as pessoas. Clarice, a gente estava conversando antes sobre, você falou que muitas vezes você consegue ir nas escolas também, né, para poder avaliar. Qual que é a importância da participação da escola nesse processo de avaliação, né, na evolução mesmo dessa criança, quando ela é diagnosticada com TDAH? Qual é a participação da escola que ela tem, a importância que ela tem? Dos professores? Então, a maior parte do tempo a criança passa na escola, né? Socialização da criança na escola. Então, assim, muitas vezes a criança ela vai apresentar esses comportamentos de forma mais evidentes na escola. Então, quando a escola ela participa da avaliação neuropsicológica da criança, primeiro, ela fornece as informações que o neuropsicólogo precisa do funcionamento da criança na escola, e depois ela tem a explicação de por que aquela criança funciona dessa forma. Porque ela tem dificuldade com o funcionamento cognitivo na área tal. Isso faz com que ela tenha esse funcionamento na escola, né? Eu sempre me coloco muito aberta às escolas a voltar a ter contato comigo depois que recebe o relatório neuropsicológico da criança, né? Por quê? Para a gente trocar uma ideia, né? O que significa aquelas alterações, né? No funcionamento cognitivo daquela criança e o que ela pode estar fazendo para contribuir para o desenvolvimento da criança ali. As crianças mais novas, né? Já fiz avaliação de crianças de 2 anos e meio. A gente consegue fazer uma avaliação do desenvolvimento dessa criança. Nós temos alguns instrumentos que avaliam as funções cognitivas, mas a avaliação envolve mais uma avaliação comportamental, né, daquela criança. É mais uma observação clínica. Deixa eu ver. E os pais participam dessa avaliação ou é uma avaliação só você e a criança? Só eu e a criança, né? Quando algumas crianças, né, que têm dificuldade de separação, né, dos pais, lógico que a gente permite que os pais fiquem na sala de avaliação, né, desde que eles não interajam, assim, né, significativamente na hora da aplicação de algum teste, até mesmo para não gerar sofrimento na criança, né? Se a criança constrangimento também, né? tem uma dificuldade de separação, também a gente, assim, é lógico que a gente usa várias estratégias para levar a criança para o consultório sem os pais. Mas quando a gente percebe que a criança ela tem muita dificuldade de separação, né? E por mais que a gente tenha feito várias tentativas e não tenha conseguido, né, fazer essa separação da criança
nos pais, a gente permite sim que os pais entrem na sala de avaliação, tá? E Tudo, você, tudo é favorável para que a criança não tenha nenhum tipo de constrangimento ou sofrimento, né? Porque a avaliação não é para isso. sim, é para a criança se sentir confortável e para Com justamente para certeza, você poder sim. perceber, né? Uhum. E você já passou por algum caso assim que você lembre dos seus pacientes, que você já avaliou uma criança e ela foi realmente diagnosticada com TDAH e isso mudou assim a vida dela, que ajudou os tratamentos, enfim. Já teve o caso de um adolescente. Mudou porque esse adolescente, ele era taxado de lerdo, tem má vontade, né? Tinha muito conflito com o pai, principalmente, porque o pai não entendia que ele tinha dificuldade de organização, né? Então ele achava, ele não quer fazer, ele tem má vontade, E aí, quando foi feita a avaliação neuropsicológica e aí, né, ficado muito evidente o TDAH, esse adolescente ele teve mais qualidade de vida, né? Então, às vezes, o diagnóstico serve para uma forma de alívio também, né? Que a Sim, pessoa não entende o que ela está sentindo, os sintomas, e quando tem avaliação ela entende, deve ser uma forma de alívio, né? sim, principalmente quando a avaliação ela é acolhida pela família, sabe? A família é, se interessa em entender a avaliação, a família compreende a avaliação, né? E isso com certeza traz um alívio tanto para a criança ou para o adolescente, quanto para a família. E aí, como os pais podem preparar uma criança para levar ela para avaliação? Então, olha, é importante que os pais conversem com a criança, explicando que vai a um psicólogo, né? Que lá a gente vai fazer algumas tarefas que não são, que não valem nota, né? Não tem essa questão de acertar ou errar. E aí, toda vez que a criança chega pela primeira vez dentro da sala do consultório, eu explico para a criança, né? Pergunto para ela: e aí, você sabe o que você veio fazer aqui, né? O que seus pais disseram para você? E aí eu explico para ela: olha, seus pais vieram aqui e aí eles relataram que você tem um pouquinho de dificuldade lá na escola, né? É, e aí, o que que você acha disso? Realmente é assim que funciona, né? Então, eu estou aqui para te ajudar, para entender melhor sobre essa dificuldade aí que você vem apresentando. E aí, a gente vai buscar juntos uma forma de te ajudar, né? É assim que funciona assim, né? Essa preparação da Entendi. criança. Então, sobre os tipos de TDAH, nós temos o predominante desatento, que é o mais preocupante. Por quê? Porque a criança que tem o tipo desatento, então na infância é aquela criança que não vai apresentar problemas na escola, é uma criança que vai ser pouco percebida, ela não vai dar trabalho, mas o rendimento escolar dela é mais baixo que o normal. Aí ela não vai apresentar problema comportamental. Né? Temos também o tipo combinado, que é o hiperativo e o desatento. Então, esse sim, né? Essa criança, ela vai evidenciar mais, ela vai ser mais evidente, mais notada, tá? Uma criança que vai ficar mais agitada, ela não consegue ficar muito sentada. Ela não consegue ficar sentada muito tempo na carteira, é uma criança mais falante, ela pode até conseguir fazer rápidos exercícios, mas terminou, ela vai começar a interagir com os coleguinhas, vai levantar, vai querer tomar água, vai querer ir no banheiro. Então, é uma criança que é mais notada. E tem o tipo hiperativo, tá? Que também vai trazer prejuízos comportamentais. Então, os sintomas do TDAH mais comuns é agitação acima da média. A criança, né, a pessoa com TDAH, ela tem dificuldade de iniciar tarefas entediantes e permanecer nessas tarefas por muito tempo. Agitação acima da média também, uma criança mais agitada, ela não consegue ficar muito parada. Aliás, ela não consegue ficar parada. Na escola, ela levanta toda hora para ir ao banheiro, para tomar água. Terminou a atividade, ela vai querer conversar com o amiguinho. Também afeta a memória de trabalho operacional da criança. E a criança também tem dificuldade, um dos sintomas é a dificuldade de realizar tarefas sequenciais.
Por exemplo, a criança, a mãe pediu para ela arrumar o quarto, ela vai arrumar o quarto, mas ela vai só esticar a cama e colocar o chinelo debaixo da cama. Ela não vai entender que arrumar o quarto é organizar todos os brinquedos, pegar a roupa suja e colocar no cesto. Então, ela vai fazer pela metade mesmo, tá? E isso acaba gerando conflito, tá? A gente já vai para o conflito familiar, por conta que, na maioria das vezes, quando os pais não têm esse diagnóstico, esse conhecimento, gera muito conflito, punição. Então, quanto mais a criança é punida, mais os sintomas vão se agravando, tá? A gente entende, né, que nem todas as pessoas têm esse conhecimento, mas que a gente possa buscar e conhecer o funcionamento da nossa criança, né, de cada criança. E quando a gente conhece, presta atenção nesses detalhes, a gente se atenta e bora buscar ajuda. Então, sobre o diagnóstico, ele é feito através de várias etapas, né? Feito pelo médico, onde o médico faz uma entrevista, uma anamnese bem completa para saber aí se houve algum fator importante, né, na gravidez, estressante. Assim também como o psicólogo, o neuropsicólogo também faz essa entrevista bem completa, que é importante a gente saber desde a gestação, o parto, tudo que aconteceu nesse contexto da criança, né, na fase de desenvolvimento dela, para estar fechando um diagnóstico mais preciso. Clarice, você quer agora falar um pouquinho sobre os processos da avaliação neuropsicológica, como tudo começa, desde a entrevista? Uhum. Então, a criança, ela é encaminhada para avaliação neuropsicológica, quando os pais veem a necessidade, o médico vê a necessidade, o psicólogo vê a necessidade, né? E aí, o primeiro passo da avaliação neuropsicológica é a entrevista com os responsáveis pela criança. Nessa entrevista, a gente vai coletar todos os dados da criança, desde a gestação até os dias atuais, né? De comportamento, né? Se houve alguma intercorrência durante a gestação, durante o desenvolvimento dessa criança até o momento. A partir da segunda sessão, são as sessões de aplicação de testes, né? A gente aplica testes de memória, de atenção, funções executivas, comportamento, interação social, linguagem, comunicação, né? E dentre outros, né? De acordo com o que a criança precisa naquele momento. Durante as sessões de avaliação neuropsicológica, a gente observa o comportamento da criança. Então, a gente faz essa observação comportamental da criança durante a avaliação e descreve ela também, né, no relatório de avaliação neuropsicológica. Os pais respondem questionários, a gente entrega alguns questionários para os pais responderem, a gente faz questionários com os pais dentro da... Não. A gente preenche questionários com os pais dentro da sala de avaliação também. E, por fim, é a sessão devolutiva. A gente chama novamente os pais para a sala de avaliação. A gente explica o resultado da avaliação neuropsicológica para eles e entrega o relatório. Bom, agora a gente vai falar sobre as perguntas que vieram das redes sociais. A Meire Ellen perguntou: é mais difícil o tratamento quando descoberto mais tarde do TDAH? Eu penso que a dificuldade ela pode acontecer quando a pessoa desenvolve outros transtornos através do TDAH, né? Que um TDAH não tratado, que foi o que a gente já conversou, pode desencadear outros transtornos, né? Como ansiedade, depressão, né? E vários outros transtornos aí. Pode existir, sim, algumas comorbidades, né? Uma delas é o transtorno de conduta, transtorno de ansiedade. Então, pode sim existir algumas comorbidades aí bem importantes. E a Lucimar perguntou: como lidar com uma criança com TDAH na hora da raiva? O comportamento da criança vai gerar nos pais, né, algumas emoções também desagradáveis, como a raiva. Como a criança com TDAH é uma criança que realmente dá mais trabalho, né, para conduzir. Então, pode ser que na maioria das vezes, sim, os pais sintam essa raiva. E como lidar? Primeiro, os pais regulam
né, a sua emoção para depois ajudar a criança a regular dela. Porque se você for disciplinar essa criança com raiva, pode ser que você, né, você pode chegar a bater na sua criança, você vai castigar a sua criança, tá? De uma forma até mais severa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, tá? Porque a maioria das vezes, né, os pais, nós como os pais, a gente reage, né, ao invés de agir. Então, peraí, eu estou com muita raiva, se eu for disciplinar meu filho agora, vai dar ruim, né? Não vai ser legal. Então, o que que te acalma nesse momento, tá? Então, o melhor a ser feito é você se acalmar primeiro, e aí sim você ir depois conversar com a sua criança. Acredito que seja importante também os pais não olharem como uma raiva, né? Uhum. Apenas, mas Sim. como uma dificuldade de regulação, né? Existem vários fatores por trás daquele comportamento que a criança está apresentando naquele momento. Aí que entra o papel do psicólogo, né, Isso Luciene? aí. A gente Do ajuda. psicólogo, Isso ele aí. entender o que vem, o que tá por trás daquele comportamento da criança, né? Porque às vezes os pais só veem o comportamento em si, assim, explodindo assim na frente deles, né? Mas não entendem o motivo, o que tem por trás daquele comportamento. Então, eu penso assim, né? Não sei se a Luciene concorda comigo, que a Luciamar deveria buscar mais a fundo o motivo dessa raiva, né? Será que não tem alguma coisa aí por trás também que precisa muito ser trabalhada? Essa criança precisa ser entendida, né? E ouvida. Porque a criança com TDAH, ela tem mais dificuldade em lidar com a frustração. Tá? Então, o conselho que eu dou para essa mãe, olhe para sua criança primeiro, não para o comportamento dela. Isso, Tá? Porque se a gente olha primeiro para o comportamento, a gente vai reagir na maioria das vezes. Então, o que que a criança está querendo comunicar com esse comportamento, com essa raiva? Tá? Então, ter empatia pela criança, ter empatia pelos nossos filhos, agir com compaixão mesmo. E a gente consegue ter um comportamento, devolver, né? Um comportamento mais assertivo em relação ao comportamento da criança. A Beatriz perguntou quais são os principais testes utilizados em uma avaliação neuropsicológica. Olha, teste de QI, teste de memória, teste de atenção, teste de funções executivas, comportamento, escalas, né, de comportamento, escala que avaliam as emoções também, né, personalidade, quando é o caso. Como eu já disse antes, né, a avaliação neuropsicológica ela é personalizada, né. A gente tem instrumentos que são básicos, né, a gente de acordo com a faixa etária daquela criança e com o funcionamento daquela criança, a gente consegue avaliar com todos esses instrumentos, que avaliam QI, memória, atenção, funções executivas, linguagem, né? Mas tem crianças que têm outras necessidades, né? E aí a gente vai expandindo e avaliando mais, fazendo mais avaliações, né? Entendi. E a última pergunta também é da Beatriz, e a partir de quantos anos pode ser feita uma avaliação? Olha, a avaliação, como eu já disse antes, ela pode ser feita a partir do momento que, né, assim, qualquer momento. Mas, assim, quando a criança é muito nova, de 2 anos e meio, quando o comportamento dela tem trazido muitos prejuízos para ela, sabe? Então a gente leva a criança para avaliação. Mas uma avaliação assim mais precisa, uma avaliação neuropsicológica, que a gente consegue avaliar o máximo de funções cognitivas com instrumentos a partir dos 6 anos. É mais fácil assim a gente conseguir uma avaliação com instrumentos. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto, sobre TDAH, avaliação, terapia? E além disso, se vocês quiserem acrescentar, eu gostaria de que vocês deixassem uma mensagem para os pais ou para a galera que está ouvindo a gente,
de incentivo, de não ter medo do diagnóstico, Uhum. de não ter vergonha de ir ao psicólogo, de levar o seu filho, ou seja, o adolescente ou a criança. O que eu gostaria de falar para os pais é o seguinte, como eu já disse antes, que quando você está enfrentando uma dificuldade com seu filho, quando você está vendo seu filho em sofrimento, não tenha medo de um diagnóstico, não pense em um diagnóstico, sabe? Pense em ajudar o seu filho, pense em entender o motivo pelo qual o seu filho está tendo aqueles comportamentos, sabe? Procure a ajuda de um profissional, vá para uma avaliação neuropsicológica, vá para uma psicoterapia, né? Ajude seu filho, ele está em sofrimento, né? Às vezes os pais olham assim, é uma birra, ele não, né, só chora, ele só grita, mas não, o seu filho está em sofrimento, você precisa cuidar disso. Então, para que ter medo, né? A gente precisa enfrentar isso aí. Isso aí, até porque a criança, ela não é o TDAH. Ela é uma criança que tem o TDAH. Então, eu deixo para os pais, né? Tenham empatia pelos seus filhos, tenha compaixão. Procure entender a individualidade do seu filho. O que ele está sentindo naquele momento? Por que ele está se comportando dessa forma? Isso é muito importante. Estar mais próximo, porque quanto mais próximo do filho, mais a criança vai confiar nesses pais para poder trazer também o que acontece com ela. Tá? Sobre o que ela sente, o porquê que ela se comporta daquela forma. Então, quanto mais os pais entendem essa criança, o funcionamento dela, mais eles vão estar mais próximos, estabelecer um relacionamento de confiança, e essa criança ela vai falar sobre as angústias dela. Porque muitas das vezes a gente não presta atenção no que não é falado pela criança, né? A criança ela fala através do agir, do comportamento dela. Então, tenha compaixão pelo seu filho. Antes de você ir até a sua criança, né, para poder disciplinar, para poder, ou até mesmo, né, mães que gritam muito com a criança, chamar a atenção da criança, olha para essa criança com compaixão, tá? Não veja ela como um TDAH, ela é uma criança que tem TDAH. É uma condição que ela tem e uma condição que não incapacita a criança. Tá? Então, ela precisa muito de ajuda. A criança ela não vai ter autonomia, ela não vai fazer as coisas sozinhas, então ela precisa de ajuda. Então, ajuda o seu filho. E uma das formas de ajudar é buscar por ajuda profissional. Tem muitos profissionais aí capacitados, o neurologista, o psiquiatra, os psicólogos, os neuropsicólogos. Então, tem tratamento. Então, quanto antes iniciar, melhor. Mais qualidade de vida essa criança vai ter na fase adulta. Sim. Então é isso, gente. Queria agradecer vocês pela participação. Até a próxima. Obrigada. agradeço. Eu que agradeço.